Olá, eu disse em outro vídeo em fazer uma série de temas que provavelmente vão cair no Enem 2018 para te ajudar a estudar para a prova de Ciências Humanas, especificamente as questões de História. Como esse ano, 2018, nós tivemos Copa do Mundo, é muito provável que caia alguma coisa sobre História do Futebol na prova do Enem. Agora, quando eu digo História do Futebol, não é a história factual. Não é perguntar qual país ganhou qual Copa, em qual data, ou curiosidades. É claro que curiosidades são interessantes. Tem muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre isso, sobre as diversas Copas que já tiveram. Todo mundo sabe, o Brasil foi o único que participou de todas, o que mais ganhou, 5 campeonatos e por aí vai. O que eu vou falar neste vídeo de História Social do Futebol está neste livro do historiador inglês Eric Hobsbawm, Globalização, Democracia e Terrorismo. Se você tiver acesso ao livro, não precisa comprar. Às vezes, em uma biblioteca pública perto da sua casa, você encontra o livro. Se você tiver acesso, é melhor, apesar que é uma leitura bastante difícil. Mas o que eu quero fazer aqui é um resumo especificamente de um dos capítulos que fala sobre nações e nacionalismo no novo século. E aí, neste capítulo, ele trata um pouquinho de história do futebol, essa história problematizante, ou seja, essa história que questiona, que faz reflexões. Neste capítulo, a grande tese do Eric Hobsbawm é de que depois da Guerra Fria, em 1991 a Guerra Fria acabou, nós tivemos um problema que estados falidos, ou seja, os governos dos países, em grande parte do globo, não conseguem mais administrar, controlar satisfatoriamente os seus países. E aí, o futebol atualmente no mundo e nas últimas décadas tem expressado essa falência dos estados nacionais, e aí ele diz que esses pontos se refletem em 3 efeitos. Primeiro que ele vai dizer são dos enfraquecimentos dos grupos que não estão nas superligas, porque ele vai dizer que todas essas mudanças políticas que vêm acontecendo no mundo têm transformado também o futebol, que se tornou, segundo o autor, um mercado mundial muito lucrativo, e ao se tornar um mercado mundial muito lucrativo, os interesses de grandes clubes entram em conflito com interesses nacionais e com o interesse popular. Então, dessa forma, os campeonatos atraem cada vez mais investimentos, são cada vez mais lucrativos, e isso gera um negócio, por exemplo, que ele fala da compra de jogadores, que também se torna um mercado lucrativo, inclusive de jogadores da África, né? Ele mostra que a Europa compra muitos jogadores da África. Às vezes a gente pensa que o Brasil é um país que exporta muitos jogadores, mas não é a África, e até a Copa o resultado mostrou isso. A seleção da França, que foi a vencedora, tinha a sua maioria de jogadores africanos. E nesse mercado, nessas negociações, aqueles clubes, às vezes até tradicionais, e aí sim ele cita o exemplo do Brasil, mas que não estão nessas superligas, eles ficam cada vez mais enfraquecidos. E aí eles passam a viver do quê? De descobrir novos talentos de jogadores para vender esses jogadores, né? Ganhar o lucro da exportação deles. Então ele vai dizer que isso é um dos efeitos. O segundo efeito que ele vai trabalhar é o interesse dos clubes, desses superclubes europeus, que se sobrepõe aos interesses das seleções nacionais. E aí, nessa disputa, acaba prevalecendo o interesse dos grupos, dos times, em detrimento das antigas seleções. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se um jogador tiver que ser cedido para a seleção, mas aquilo for gerar despesa ou prejuízo para o clube prefere não ceder. Então, às vezes, a seleção se priva de ter um grande jogador ou vários grupos de jogadores, porque eles estão treinando ou cumprindo algo que o contrato estabelece no time
que está pagando o salário deles. E isso também gera, a gente pode perceber, por exemplo, que as seleções também, elas perdem essa característica de ser a expressão do futebol do seu país e também se tornam empresas, se a gente perceber que às vezes o próprio técnico não é daquele país, e como aconteceu nesta Copa, o técnico de uma seleção, às vezes a sua origem nacional é da seleção que está jogando contra aquela que ele está treinando. Então ele está treinando uma seleção para ela ganhar da seleção do seu próprio país. É um exemplo dessa falência do Estado Nacional, dessa falência do sentimento de pertencimento. Então, nesse mercado globalizado em que o futebol se tornou um negócio, é mais interessante a pessoa buscar os seus interesses econômicos ao interesse coletivo ligado a esse sentimento nacionalista. Então, falando um pouquinho de história do futebol, talvez caia isso no Enem. É provável que nós vamos ter questões tratando sobre a história do futebol ligada à questão da falência dos estados nacionais após a Guerra Fria e que se manifesta nesses aspectos, no enfraquecimento de alguns clubes em detrimento dos superclubes que dominam os campeonatos internacionais, que esses campeonatos, esses clubes, o futebol se tornou um grande negócio, mais do que aspectos esportivos, que há um conflito entre o interesse dos e das seleções dos países e que o interesse dos superclubes acaba prevalecendo por causa da questão econômica do negócio que se tornou, e nós temos um crescimento da violência nos estádios por causa do conflito entre o sentimento nacionalista, aquele torcedor que vai ainda acreditando na seleção do seu país, mas que tem xenofobia porque os jogadores não são da origem do seu país. Bom, eu espero que este vídeo te ajude. Vou gravar outros continuando a série. Se você gostou, curte, se inscreva para ser informado quando eu postar os outros e compartilhe com seus colegas, com aquelas pessoas que você sabe que vão fazer o Enem este ano e que talvez queiram saber em que focar na hora de estudar para a prova de Ciências Humanas. Muito obrigado pela sua audiência e deixe a sua opinião nos comentários para fomentar o debate.